Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, que Deus venha abençoar esse local que você está agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Como eu sempre falo, eu já quero convidar você a estar se inscrever no nosso canal. Nosso canal nós trazemos reflexões sobre diversos temas à luz da Palavra de Deus, com o objetivo que esse momento de aprendizado e reflexão não fique só entre nós aqui, mas que venha alcançar mais pessoas. E com isso eu conto muito com o apoio de vocês, tá bom? Estamos aí na plataforma do YouTube e na plataforma do TikTok. Nos ajude no crescimento desse canal que tem o objetivo de propagar essa palavra, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema bem interessante, e o tema é esse: vencendo o mal do único jeito que funciona. Às vezes a gente passa por situações injustas, e às vezes vem até questionamentos: puxa, mas tem tantas pessoas que cometem tanto mal, e eu sempre tento fazer o bem, e parece que quanto mais bem eu faço, mais as coisas vão ficando difíceis. Então vamos dar uma olhada aí na Palavra de Deus para ver o que ela pode nos instruir sobre esse tema. E ele é embasado ali no texto base de Romanos capítulo 12, versículo 21, que diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então assim, pessoal, o mal ele não é vencido quando reagimos igual a ele. O apóstolo Paulo aqui ele revela um princípio espiritual que vai contra o instinto humano, contra o nosso ser, contra o nosso eu, contra a nossa vontade, mas reflete o caráter de Cristo. Então vamos ver ali o contexto de Romanos 12, 21, porque assim, Romanos 12 marca uma virada prática na carta. Após 11 capítulos de teologia profunda, Paulo começa a mostrar como a fé se manifesta na vida diária. Então vamos ali no capítulo 12, mas vamos ali do versículo 17 aqui, ó. Já para a gente fazer uma análise. Então está dizendo assim: não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o versículo que nós estamos analisando é: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui está dizendo assim, não pagar o mal com o mal, para que a gente não venha buscar vingança também e dar lugar à ira de Deus. Ou seja, Romanos capítulo 12, versículo 21 é a conclusão do argumento, não um conselho isolado. Segundo tópico: não te deixes vencer do mal. Então, ali no grego, Paulo usa o verbo nikao, que quer dizer vencer, dominar, subjugar. Então a ideia é forte, o mal pode dominar você se você reagir do mesmo jeito que ele. E é aquela coisa assim, né, pessoal? Se é um mal que veio contra você, e já está dizendo, é um mal, e você retribui um mal com mal, qual que é a diferença de você para aquele que está causando o mal? Sendo que na realidade, o mal que te fizer desencadear uma resposta no mesmo nível, qual é a diferença de um para o outro, né? É mais ou menos isso que está querendo nos direcionar. Porque assim, o mal vence quando molda nossas atitudes, o mal vence quando controla nossas reações,
E o mal vence quando nos torna semelhante a ele, que é o que eu comentei agora. Então, o perigo não é sofrer o mal, mas ser transformado por ele. E tem pessoas que já aconteceu tantas coisas na vida delas que elas perderam sua identidade original. Elas deixaram porque elas ficaram tão afetadas com tanto mal que fizeram para elas. Por outro lado, eu conheço pessoas que fizeram já tanto mal para elas e elas nunca deixaram de a sua essência desaparecer por causa de tanto mal que aconteceu. Então é isso que a palavra está querendo nos dizer. Mas vamos lá. Terceiro ponto. Mas vence o mal com bem. E aí aqui vem o choque do texto, né? A palavra bem, deixa eu frisar aqui no versículo que nós estamos refletindo, a palavra bem no original é agato, que não significa apenas algo bonzinho, mas o que é moralmente correto diante dos olhos de Deus. Então, só um detalhe aqui, que isso aqui tem que frisar, não é passividade, tá? Nem covardia. E não é concordar com o erro. É agir segundo o caráter de Deus, mesmo quando o outro age mal. E Jesus nos ensinou o mesmo princípio, e está lá em Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que diz assim: Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aquele que os persegue. Né? Quarto ponto. O bem não é fraqueza, é estratégia espiritual. O mundo diz, revide, mostre força, não leve desaforo. O reino de Deus diz, confie na justiça de Deus, não deixe o mal ditar quem você é. Responda com caráter de Cristo. E lá em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 22, diz assim: Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, Ele dará vitória a você. Ou seja, quem responde com bem não perde batalha. Vence em outro tipo de nível, vence de uma outra forma. Então não é bateu, levou, sabe? Mas é difícil, não é fácil não. Quinto ponto, o maior exemplo, Cristo. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus venceu o ódio com amor, Jesus venceu a violência com a entrega, Jesus venceu a injustiça com obediência. Então, a cruz ela pode parecer até derrota, e para alguns já naquela época parecia mesmo, mas não é. Foi a maior vitória da história. E aí, pessoal, a conclusão que nós chegamos, qual que é a partir de tudo isso? Qual que é a conclusão que nós chegamos aqui em Romanos 12, 21? O mal não é vencido na força, não é vencido na vingança e não é vencido na raiva. O mal é vencido quando ele não consegue nos tornar igual a ele. É assim que o mal é vencido. Quem vive assim, anda no Espírito, confia na justiça de Deus e reflete Cristo no mundo ferido. Não sei se... Teve várias pessoas, eu já passei por situações assim, de alguém chegar muito explosivo pro seu lado. Muito explosivo pro seu lado e ele ficar constrangido com a sua calma. Porque tem situações que acontecem que às vezes pessoas no estado de ira,
Acontece até situações de vir já no estado de ira, já daquele jeito, já esperando que você vai retribuir do mesmo jeito que ela está se preparando para agir. E aí, quando você age de uma forma que ela não espera, ou seja, com tranquilidade, serenidade, isso deixa a pessoa desconfortável, isso deixa ela sem jeito, ela se perde, porque a tua tranquilidade, a tua paz, independente se o causador de um problema for você ou não, mas a paz, né? Se é você, peça desculpa, né? Peça perdão. Mas se não for, né? Mesmo assim, mesmo você tendo a convicção que você não fez errado, e às vezes até a pessoa cometeu esse erro, quando você age dessa forma, você constrange a pessoa fica sem jeito. Isso desarma ela, porque ela vem toda armada para querer tirar satisfação, e de repente você age de uma forma que ela não espera. E é esse o segredo da coisa. É difícil, claro que é difícil, porque nós temos que lutar contra o nosso eu aqui. O ser humano tem que lutar contra o que está aqui dentro aqui. Mas não é impossível. E para isso precisamos vencer o mal com o bem. Ok, pessoal? Uma palavra bem simples de entender. É mais simples de entender do que praticar. E isso nós sabemos. Eu acredito que falou com você, assim como falou comigo. E se falou com você, assim como falou comigo, compartilhe. Mande para alguém, né? Compartilhe, que nos ajuda a propagar essa reflexão dentro da palavra de Deus. E é muito instrutiva, nos ensina demais. Mesmo sendo algo que não é fácil, que tem que lutar contra o nosso eu, mas é algo que nos levará a coisas grandes, por mais que o mundo, as coisas aí do mundo afora diga que é errado, você abaixar a cabeça. É claro que não é passividade, é igual nós falamos aquela hora, pessoal, não é passividade, tá? Não ou covardia, ou concordar com o erro, não. Às vezes a gente consegue se posicionar de um jeito que não vai retribuir o mal que foi gerado. Nós devemos opinar, nós devemos colocar, se impor, com certeza, mas do jeito certo. Porque se for daquele jeito que o mal quer que nós agimos... Pessoal, então é isso. Comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião, o que você acha, o que você... concorda, não concorda, e sugestão de temas aí, pessoal, para a gente estar trazendo aqui para que a gente venha aprender junto, tá bom? Pessoal, então é isso, por hoje é só. Deus abençoe. Vamos pedir para o nosso Deus muita paz, muita temperança, muita paciência, os frutos do Espírito Santo, né? Os frutos do Espírito Santo. Vamos pedir para que eles venham nos envolver nesses dias tão difíceis que estão por aí. E vai ficar mais difícil e vai requerer mais de nós também, tá bom? Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal.